seguir, ponto a ponto. Apoio Unifacisa. Alô, pessoal, receba o nosso abraço na abertura de mais um Ponto a Ponto. O bate-papo da semana terá como tema uma figura que, se ainda estivesse entre nós, estaria completando 100 anos de vida, um centenário de existência. Ele foi atleta, árbitro de futebol e cronista esportivo, com uma dedicação especial para os esportes amadores. Tobias de Passe Maranhão esteve aqui no programa em maio de 2008, quando falou da sua longa trajetória ligada a esse universo esportivo. Agora, na época do nascimento, a família resolveu produzir um livro contando a história de Tobias. E o seu neto, Renan de Passe, que tinha 14 anos quando o avô nos deixou, veio bater um papo com a gente, especialmente sobre o lançamento do livro Tobias de Passe, um homem à frente do seu tempo. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede ITA e o Ponto a Ponto está começando. E a gente recebe o engenheiro Renan de Passe, neto de Tobias de Passe, que veio bater esse papo conosco. Tudo bem, Renan? Tudo bem, Paulo. É um prazer estar aqui diante das câmeras. Que lembranças você tem do seu avô? Quando ele faleceu, você estava com 14 anos. 14. Conviveu um bom tempo com ele? Convivi bastante tempo com ele. Tem boas recordações? Não, estava com 24. Erramos a conta. Você nasceu em 90? Então, 24, 2010, 24 anos. 2010, 24 anos. Convivi bastante tempo. Eu morei lá na casa dele um tempo, quando era molequinho, né? Então, convivi bastante e eu tinha uma paixão enorme por ele. Que imagens você tem assim na mente sobre o seu avô? Imagem de um avô presente, né? E como a gente sabe, né? Quem conheceu ele sabe que ele estava em todos os lugares. Ele era muito à frente, realmente, daquele tempo, mas ele sempre estava presente. A gente chamava Tobias de polivalente, né? Ele fazia de tudo, né? Mas nunca deixou a gente, e de momento nenhum, ele tinha um apreço enorme por nós. Você herdou essa veia esportiva dele ou tem alguém na família que herdou? Tem alguém que tem mais do que eu. Eu herdei a parte da escrita, da leitura, né? da memória, eu gosto muito disso. Mas tem uma prima nossa que ela é maratonista e triatleta. O que é que as pessoas falam sobre o seu avô quando você conversa sobre ele? Paulo, foi os amigos, os colegas? Foi uma experiência, assim, fora da curva, porque todo mundo que eu falava sobre Tobias, eles se abriam, pegavam registros. E eles se emocionavam bastante, e me emocionou bastante, né? Tem vários relatos aqui para a gente poder conversar que eram filhos de meu avô também, sabe? Eram netos do meu avô, que ele conseguia chegar no coração das pessoas. Você conversou com colegas de imprensa? Conversei com várias pessoas, Teles Albuquerque, José Luiz Ferreira, falei com Flávio José, o cantor. E Teles, junto com ele, os dois criaram as corridas de rua, né? As corridas de rua, inclusive. Ontem eu estava conversando com ele, ele falou que participou de 950 corridas já, Teles, né? E uma das primeiras foi a corrida da Fogueira, em 77. Né? Teles foi o campeão da corrida. Pois é, e Tobias foi árbitro de futebol, né? Árbitro de futebol, bandeirinha, né? Atleta. Halterofilista, nadador, jogador, enfim. Ele uma vez me disse que tinha nadado com João Avelange. Né? João Avelange era atleta de natação do Fluminense. Os dois chegaram a nadar juntos. E aqui na televisão, você conheceu o Reginaldo Bastos? Sim, conheci. O Reginaldo era bandeirinha junto com o Tobias. Olha aí, tá vendo aí? Na década de 60, né? Será que eles viram o jogo aí? Baixinho, né? Pois é. Eu trabalhei na mesma empresa que Tobias em vários momentos. Diário da Borborema, Rádio Caturité, Rádio Borborema, Rádio Cariri, Rádio Cidade, Esperança. Isso, terminou lá. E ele sempre ligado ali aos esportes amadores, gostava muito pelado. Das estatísticas do arbitragem, né? Então, ele tinha umas tabelinhas no computador, né? Com seus 70 e poucos anos, já fazia as tabelas no computador. Era uma dificuldade para imprimir, para ajeitar, deixar direitinho, quantidade de passe errado, quantidade de gol, chutes a gol, quantidade de cartão amarelo. Estatísticas todas. Umas tabelas ele levava para todos os jogos e anotava. No final do jogo ele dizia tantos por cento. Você lembra de Edivaldo Gouveia? Conheceu, né? Conheci. Edivaldo Gouveia era parceiro dele. Era parceiro. Os dois trocavam informações ali. Exatamente. Gols, impedimentos, faltas. Isso mesmo. Ele juntou o lado estatístico do IBGE dele na vida inteira, né? Se aposentou no IBGE e decidiu usar para o esporte. E Tobias, às vezes eu encontrava ele, eu ficava rindo. Às vezes eu ia de carro, às vezes eu ia a pé. Lá vinha Tobias com um cachorro que era maior do que ele, um pastor alemão enorme, né? Ele gostava de andar com o cachorro. Era um cachorro. Ele gostava de animais. Demais. Sempre teve animal. A minha vida inteira que eu passei lá na casa dele, sempre teve. De papagaio a gato, cachorro,
Tudo que ele podia ter, ele tinha. Dizem que quem gosta dos animais é boa gente. É boa gente, né? é boa gente. Coração grande, né? Coração grande. Tobias esteve aqui em maio de 2008. Guto, vamos mostrar essa imagem de Tobias sentado aqui. Olha lá. Olha ele aí, ó. Tobias com a sua bonhazinha. Você também, né? Foi característico, né? Olha aí. Característico, é isso. Então foi um papo bom, rapaz, um papo bom danado. Paulinho, coleguinha, com aquele jeito dele e tal. E ele nos deixou aos 88. 88 anos. 88 anos. Se a minha memória não está ruim, eu vou puxar aqui. Dezembro de 2014. Foi isso? O último dia de novembro. Foi. O sepultamento foi 1º de Exato, dezembro. 1º de dezembro, exatamente. 1º de dezembro. Exatamente. Ele vinha doente ou não? Paulo, ele sempre teve um coração grande, não somente de afeto, mas ele sempre teve esse problema de coração. Acho que nos 70 e poucos anos dele, ele fez uma cirurgia de safena com o Dr. Mirabô, e ele disse que duraria mais uns 15 anos, e foi de fato, Foi aconteceu exatamente, isso. né, o tempo. Chegou o limite da cirurgia, talvez pela idade dele não... Ainda fez outra cirurgia, colocou um marca-passo, mas infelizmente não... Acabou não resistindo. Exato. Ele também nos contou que esse Di Passi, ele é neto de italianos. Era neto de italianos. O nome do avô dele, inclusive, é o mesmo nome dele, foi uma homenagem, que veio da Itália no comecinho dos anos 1900, por ali no século XX, fugido, talvez, né, da monarquia italiana, quando unificou com medo o de norte com o Mussolini, sul. com medo de Exato. Mussolini. Talvez. Mussolini foi um pouco depois, né? Mas já começava a se aparecer, né, o fascismo italiano. E muitos da região do sul da Itália, né, ele sempre costumava dizer que ele morava, a cidade dele era no tornozelo da Itália. A Itália é uma bota, né, o desenho da Itália é uma bota, ele ficava no tornozelo da Itália, na região de Salerno, no sul da Itália, e a parte do sul italiana ficou muito pobre do grande centro daquele tempo, e as pessoas começaram a se migrar para outros países. O Brasil era uma das preferências. Eu não sei se parece que houve alguma mudança agora na União Europeia, mas vocês todos teriam direito à cidadania italiana, sim, né? Sim. Até os netos teriam direito. É verdade. Tem uma prima nossa que tem direito, tem a cidadania. Ele falava sobre esses antepassados dele? Falava, ele chegou a conhecer, quando ele veio para Campinas, que ele é pessoense, né, de João Pessoa, aos 2 anos veio para Campinas, e o avô dele também veio para cá. Moraram juntos há algum tempo, mas pouco tempo. Tobias deixou quantos filhos, netos e bisnetos? Ou até trinetos, né? Não sei como é que está hoje. Enfim, temos várias histórias para contar sobre isso, mas temos 3 filhas, né? Simone, Soraya e Solange. Eu conheço a sua mãe, que é a Soraya. Soraya, né? minha mãe. Tem uma mais velha chamada Simone e a mais nova Solange. Teve outras 2 do casamento com minha avó, que faleceu ainda pequenininha. Então, um total de 5 filhos. Mas antes dela, teve outro relacionamento que ele teve 3 filhos. Tobias, quando era novo, era muito namorador, né? Demais. Né? Quando ele faleceu, inclusive, uma história muito engraçada que está contada também no livro, as notícias, o Facebook, a televisão, a divulgação de todo mundo, morre o jornalista Tobias de Passi. Essa notícia chegou no Rio de Janeiro e uma menina viu e disse: é o nome do meu avô, que é da Paraíba. Aí perguntou ao pai dela, o pai dela não sabia que ele estava vivo, depois de tantos anos. E, de fato, era registrado em cartório, era igual. Paulo, era igual. Se você botasse os 2 juntos, assim, era exatamente igual. Então, ele teve uma família antes? Uma família antes da minha avó, né? Sei. Da minha avó. Tobias, quando faleceu, a sua avó ainda era viva? Ainda é viva. É viva? É viva. Está com que idade? Está com 88. 88, exatamente a idade com a idade que ele faleceu. Com a qual ele nos deixou. E netos e bisnetos? Temos 7 netos e 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisnetos. Da minha avó. Trinetos ainda não? Trineto lá na família do Rio de Janeiro tem 2. Tem 2. Pois é. Fiz o resgate, procurei a família, me apresentei como neto de Tobias também e peguei todas as informações e cheguei nesse... Para você colocar no livro, eu já falei um pouco antes, mas eu quero confirmar, quem da imprensa você escutou? Teve alguém que trabalhou com ele? Além de Teles, de certa forma vinculado mais ao atletismo, mas de rádio, de televisão, conversou com Joãozito Silva. Joãozito foi parceiro dele muitos anos. Né? Era o Tom e Jerry, né? É verdade, estavam os dois sempre juntos. Silva, Carlos Celestino, do futebol amador, Gilson Sotomayor, professor Gilson. Dessa parte do jornalismo, essa galera. Eu vou pedir a Guto para mostrar aqui o convite para o lançamento do livro. Guto, por gentileza. Coloca aqui na tela, está aí. Isso. Convite de lançamento, Tobias de Passi, um homem à frente do seu tempo. Em comemoração ao centenário, a família tem a honra de convidá-lo para o lançamento do livro. Vai ser no dia 8, que é exatamente este sábado, agora, às 5 horas da tarde, no Instituto Histórico de Campina Grande, na Marcel Pinheiro. Na Marcel Pinheiro, finalzinho na Marcel. Marcel Pinheiro, ali no centro. E por que o homem à frente do seu tempo? Quem escolheu esse título?
Foi a gente, foi eu. A família, fui né? eu, Você, fui eu. você. Eu encabecei esse projeto, sabe, Paulo? Porque realmente tem esse lado de leitor, de gosto de ler, essas coisas todas. E realmente ele era à frente do tempo, né? Hoje eu estava falando aqui com o Reginaldo Bastos e dizia que hoje esse boom da corrida de rua que está tendo atualmente, né? Meu avô fazia isso na década de 70. É verdade. Né? Então, assim, ele conseguia ver nas pessoas algo que elas nem mesmo viam. Né? Então, ele viu em Carlinhos Celestino, por exemplo, naquele sol quente daquelas vasas do futebol amador, a possibilidade de fazer um campeonato. Por que não um campeonato desse povo todo, né? E Tobias era também um sujeito, rapaz, assim, apaixonado pela comunicação, especialmente pelo rádio. Porque ele me contou que tinha emissora de rádio clandestina quando isso era uma coisa do outro mundo, né? Conta um pouco dessa história também. Flávio José, o cantor Flávio José, era vizinho do meu avô lá em Monteiro. E Flávio, nos seus 14 para 15 anos, ele ajudava o voinho. Ele ficava no lugar onde ficavam os equipamentos e meu avô saía de bicicleta por Monteiro, para onde chegava o sinal da rádio. A propagação da rádio. E ele disse que depois vendeu esses equipamentos, até mesmo aqui para a TV Borborema. Isso, porque, esse ele trouxe, na verdade, de Monteiro para cá. E lá na casa dele, no Catolé, ele instalou a antena de rádio amador. E o pessoal conhecia a Casa de Tobias porque tinha uma antena no jardim, né? Era um ponto de referência. Um ponto de referência. Era um apaixonado pela comunicação. Teve um projeto de TV comunitária também, nos anos 2000, por ali. Essa foto da capa do livro é do acervo? É do acervo, sim. Eu vou pedir a Guto para mostrar de novo ali o convite, por favor, Guto. É do acervo familiar. Do acervo familiar. Essa foto aí é de Valquécio Araújo também, dos futebols amadores. Ele estava comprando esses troféus aí para levar para um campeonato. Pois é. E aqui a gente tem um exemplar do livro que o Renan trouxe. Reginaldo, vamos dar uma mostradazinha aqui para quem está em casa. Está aqui. O lançamento vai ser nesse sábado agora, às 5 horas da tarde. Tobias de Passe, um homem à frente do seu tempo. O mês de aniversário dele qual era? Foi julho, deu 9 de julho. 9 de julho. Está fazendo 100 anos e um mês agora, né? Eu seria 2 dias mais velho do que Tobias, que eu sou do 7/7. 7/7. Quando as rádios, as empresas em que nós trabalhávamos, divulgavam assim, aquela relação dos aniversariantes, eu estava sempre perto de Tobias ali, aniversariava. Eu, João Barros, entendeu? Tem uma turma que é toda pertinho João. Ali. Deu trabalho para fazer esse livro? Quanto tempo levou? 2 anos. 2 anos. Da ideia até a obra, né? Da ideia até a obra. Teve essa ideia de fazer uma biografia dele. Eu acho que ele merece, é uma pessoa que merece ser eternizada em formato de livro também. Já tem as entrevistas e tudo mais, mas em formato de livro também. Inclusive, isso deve se divulgar no curso de comunicação, né? Para servir de exemplo para essa turma nova. Exatamente, exatamente. Ele era realmente uma pessoa diferenciada. E aí tivemos a ideia de chamar pessoas para contar a história dele. Porque eu conheci a história dele de avô. Né? Conheci a história de esposo, de pai. Mas toda essa história, detalhes que eu soube agora. Um fato bem curioso, né? Aliás, eu estava lhe contando aqui que Tobias era um excelente motorista, né? Se destacava, eu dirigi muito bem. E certa vez, para você de casa entender aí, Tobias foi multado pela Polícia Rodoviária Federal porque estava com velocidade extremamente reduzida. Na época em que a BR-230 não tinha duplicação, e ele saía de Campina Grande com destino à Lagoa Grande, que era a terra de Adílio Bezerra, que trabalhava com a gente também como repórter esportivo, e Tobias ia com 40 quilômetros. Ninguém podia ultrapassar, e uma fila de uns 50 carros atrás, e o pessoal acabou ligando para a Polícia Rodoviária e foi multado. Levou 2 horas e meia para chegar em Lagoa Grande. Com uma alegria tão grande, né? E não conseguia encostar o carro sem virar o pescoço de jeito nenhum. De jeito nenhum. Diz que Tobias era do mesmo time de motorista, eram ele, Juarez Amaral, também de saudosa memória, e Tião Lima. Sim, Tião Lima. Os 3 se equivaliam em termos de direção, entendeu? Básica, calma, né? Paciente. Não, quem quisesse velocidade... Ele dirigiu até os últimos anos da vida dele, viu? Era um risco danado. A gente ficava acompanhando. Ele saía do fusquinha dele que ele comprou no Você quase não via Tobias, né? A gente ia atrás para ir acompanhando, para ver se ele fazia seguindo, para ver se errava alguma bem coisa. Devagar, né? Exatamente. Mas era uma figura. Peladeiros, quando você conversa com peladeiros, fala sobre ele. Bastante. E é surpreendente, assim, porque ele chegava nas pessoas que sem tantos prestígios, né? Sem tantos nomes e tudo mais. Né? Tem um relato aí também do livro. No dia do seu velório, chegou uma pessoa que a gente não sabe nem quem é, nem tem nome. Ele era peladeiro de Soledade e foi até o velório de meu avô prestar suas homenagens, porque eles se conheceram não sei quando, e ele estava com uma filha muito doente, e voinho, ele ajudou financeiramente ele a comprar o leite, a fralda durante um tempão, até as coisas melhorarem. Assim, sem prestígio, sem nome, só para fazer o bem mesmo. Pois é.
Um vulto pessoense que transformou-se em campinense, que viveu muito tempo entre nós, que prestou inestimáveis serviços à comunicação esportiva e ao esporte em si, é o tema da nossa entrevista da semana, o saudoso Tobias de Passe Maranhão. E estamos com o neto dele, Renan de Passe, engenheiro, que veio bater esse papo conosco, especialmente sobre o lançamento do livro que está acontecendo neste sábado. Nós voltamos já já. Vem aí o Terço da Superação, com Padre Fabrício Timóteo. Um momento de louvor e oração transmitido ao vivo da Arena Unifacisa. Estreia dia 18, às 7 da noite, na Rede Ita. Pensou num espaço onde a beleza e bem-estar são fundamentais? O Nildo Utcoeffier vive em busca do melhor, realizando transformações e cuidando de cada detalhe. Oferece um atendimento personalizado e completo. No centro de Campina Grande, Partage Shopping, Heron Marinho e em João Pessoa, no Manaíra Shopping. O Nildo Utcoeffier, há 42 anos cuidando da sua beleza, bem-estar e da sua melhor versão. Enquanto o mundo gira, a notícia chega primeiro aqui para deixar você bem informado. Camisa 10, o blog do Paulo Roberto. Acesse www.camisa10.net.br. O momento de decidir o futuro da Paraíba está chegando e a Rede Ita preparou a melhor cobertura eleitoral para você que nos acompanha. Os principais nomes na disputa pelo governo do estado estarão conosco em entrevistas exclusivas, trazendo propostas e mais informações importantes do eleitorado. Lembrando sempre que a melhor escolha passa pela informação de qualidade. A Rede Ita tem se preocupado com isso. A gente espera. Nós estamos de volta com o Ponto a Ponto. O tema da entrevista da semana é o saudoso colega da imprensa esportiva, Tobias de Passe. Tobias de Passe Maranhão, que prestou muito serviço ao esporte amador de Campina Grande, especialmente, como editor de esportes amadores do Diário da Borborema e como membro do departamento esportivo de praticamente todas as emissoras de AM e de FM de Campina Grande. E o neto dele, Renan de Passe, é quem está aqui para conversar conosco. Um livro assim, como esse que vocês estão lançando nesse fim de semana, custa dinheiro, precisa de dinheiro. Como é que foi para organizar isso? A família está se resolvendo. Está se resolvendo, né? Acho que não foi questão entre nós de ajudar ele a ser eternizado de forma Todo mundo colaborou, entendeu? Sim. E a editora é de onde? É daqui de Campina. Daqui mesmo? Editora Papel da Palavra, de Linaldo. Foi gratificante fazer com gente daqui, né? O livro foi impresso em São Paulo, mas o editor é daqui. O editor é daqui. E você falou que foram 2 anos? 2 anos de pesquisa. Como é que foi ouvir essas pessoas, Renan? Quantas pessoas foram? Como é que vocês catalogaram assim? E o livro divide-se em quantos capítulos? Divide-se em 4 capítulos, 4 grandes capítulos. Fala um pouco da história da família dele, né? Do sobrenome de Passe e Maranhão, né? Tem um relato muito histórico aí da família Maranhão. Foi um pouco da vida pessoal, das suas esposas, vamos dizer assim, dos seus filhos e netos. A parte profissional de Tobias e finalizamos com os causos de Tobias, né? São muitas histórias engraçadas que ele deixou para a gente e eu transformei isso no final do livro. E essas pessoas todas aqui de Campina ou teve gente de outros lugares? Teve gente de outros lugares porque ele morou em Monteiro muitos anos, né? Como recenseador do IBGE, estatístico. Então tem alguma parte aí também de Monteiro, de Solânia, que ele morou lá um tempo também. Morou em Campina, mas trabalhava em Solânia. Parte do IBGE, de histórias de viagem também, inclusive, né? Tem uma parte de Dona do Mota aí, amigo dele de Monteiro, que foram para Solânia também, teve um caso de viagens bem engraçado também. Falamos com Teres Albuquerque do esporte, com Paulo César, com Joãozito Oliveira, com Joãozito Silva, Joaci Oliveira, os filhos de Joaci, na verdade, né? Todos eles abriram suas memórias e suas caixas de recordações para Tobias. O trabalho de Tobias
era para ele também um lazer ou ele tinha outro tipo de lazer? Era também um lazer. Ele adorava isso. Ele adorava isso. Assim, Paulo, eu me lembro dos domingos que a gente ia para lá almoçar e quando dava 1h da tarde que tinha jogo no Amigão, ele parava tudo. Desaparecia para o Amigão. Fazia seu cafezinho para começar a subir aquelas escadas, né? Já tinha vindo da manhã das peladas por aí, que ele rodava. Rodava a cidade todinha, né? Ele criava torneio com o Joãozito, né? Tinha sempre competição. Achei um e-mail que ele mandou, olha só, em 98 para as emissoras, falando da primeira Copa Mulher de Futebol, em 98, né? Assim, ele era realmente um homem à frente do seu tempo. Ele era realmente um homem à frente do seu tempo. De corrida ciclista para Boqueirão, que ainda hoje existe, foi ele que começou, né? Assim, tem outros tantos detalhes assim que quando a gente vai conversando com as pessoas Você no livro colocou muitas fotografias também. Coloquei, sim. De momentos dele. Momentos, sim. Tem uma fotografia dele como árbitro, né, de futebol. Tem uma fotografia dele na corrida de São Silvestre, sendo repórter da corrida. Tem fotografia dele de halterofilista. Não sei se ele comentou aqui na época que ele veio, mas ele era halterofilista. Tem uma foto aí com ele fazendo aquelas poses, sabe? Então, assim, tem muita coisa legal, assim, que traz Tobias além do avô que ele era. Imagens em movimento de Tobias. Vocês, a família, só tem aquelas dele aqui no Ponto a Ponto ou tem outras? Tem algumas imagens, sim. Tem umas entrevistas também em outras emissoras, com outras pessoas também, mas aquela do Ponto a Ponto aqui é a que a gente tem como base. A gente tem aqui uma outra foto de Tobias. Guto, por favor, mostrar aquela outra que ele aparece sozinho. Aqui. Isso. Tobias aí. Isso foi de um almoço lá na cidade, lá em Galante, na casa do compadre, eu acho. Italiano gosta muito de vinho. Tobias gostava? Ele não gostava, acho que ele nunca gostou de beber, mas ele tomava seu vinhozinho, comia sua pizza, sua macarronada. Sempre tinha. E sempre foi magrinho, né? Corpo de atleta. Sempre. Na verdade, a gente conta também essa história. Quando ele era mais novo, né? Criança ainda, ele foi consultado por Dr. Alpido de Almeida. E ele disse que o remédio para Tobias era esportes. Olha aí. Era esportes. Doutor Alpido de Almeida. Reginaldo aqui foi consultado por Dr. Mata Ribeiro. Que ele chegou aqui chamando de Mata Ligeiro. Eu digo, não é Mata Ligeiro, é Mata Ribeiro. Você está confundindo o nome do médico. É mais ou menos contemporâneo. Contemporâneo, sim. Dessa época aí. E Tobias, quando falava com vocês sobre as viagens, contava algumas passagens, algumas coisas, andanças dele ou não? Contava, sim. Tem uma história muito engraçada que ele foi para um campeonato aqui em Queimadas. E quem estava lá organizando com ele era Carlos Celestino, né? E Carlinhos levou os filhos dele para brincar e tal, enfim, para passar o domingo lá com ele, né? E os meninos, da próxima vez, levaram coxinha, pastel, para vender para os atletas que estavam lá. Ele ria daquilo, sabe? Era uma alegria tão grande. Das histórias que ele fazia com o ciclista, com o Teles, por exemplo, né? Com o José Luiz Ferreira. Sim. Né? E Tobias, me parece que todo mundo gostava dele. Porque eu não me consta que Tobias tenha nenhum, assim, alguém com atrito, com problema. Se dava bem com todo mundo, né? Não conheci, não. Ele tinha umas brigas com o Josito Silva. Mas aí era coisa... Josito até falou, no mesmo dia, na mesma hora se resolvia. Né? Era Batman e Robin, a gente chamava. A TDP, promoções de eventos, né? Então, eu acredito que é de 80, do projeto da primeira mini maratona de Campina Grande. Né? Hoje em dia tem as corridas de ruas por aí, né? A gente acompanha isso e a gente sabe que Voinho fazia aquilo há muitos anos. Ele chegava e dizia, Paulinho, divulga isso aí para mim. Era. Manda para cá, Tobias. Aí ele mandava aqueles resultados das peladas. Quando eu fazia o esporte na TV Borborema, a gente criou lá um quadro para divulgar o resultado dos peladeiros. Todo dia ele chegava com nota lá. Não, se deixasse. Sempre todo tinha. dia ele chegava, divulga isso aí, manda para cá. Era Real Madrid da Catingueira e Cruzeiro do Não, aí inventaram racha, né? Vermelho contra amarelo, azul contra o preto. Deus, né? Ele amava aquilo. Meu. Gostava demais. Um gravadorzinho que ele tem, a gente ainda tem um gravador que ele usava, a câmera. E vocês distribuíram convites com quem tanto? Com as pessoas que ajudaram a construir o livro, né? E com as pessoas da família, no geral, assim, de outras cidades também, de Monteiro, né? De Monteiro, de Brasília. Né? Uma das irmãs dele morava em Brasília, faleceu também há pouco tempo, mas tem os sobrinhos. Pessoas do esporte, né? Pessoas do convívio dele também. Você falou que tem uma neta que é atleta. E alguém herdou essa verve da comunicação dele ou não? Ela também. Também. Escreve. Ela é comunicadora, faz palestras, trabalha com comércio, sabe? Ela é bem desenvolta. E o Tobias, em algum momento, lhe falou se na família dele tinha alguém desse meio? Não teve. A mãe dele, minha bisavó Alice, né?
Teve 3 filhos, Tobias, Vasco e Violeta. Vasco morreu muito cedo e Violeta viveu muitos anos ainda também, morreu há pouco tempo também, mas não tinha essa veia comunicadora como o voinho tinha. Você falou que Tobias era aposentado do IBGE. IBGE. Ele deixou grandes patrimônios ou não? Sempre foi uma vida humilde, Deixou né? histórias. Histórias. Deixou patrimônio Na comunicação você sabe que não se ganha muito, né? Não, Ganhava-se muito. Eu confesso que quando eu comecei, os salários dos comunicadores eram bem melhores que hoje. Mas hoje em dia é uma vida sempre sacrificada de todos eles. Então ele vivia aquela vida modesta, um carrinho ali, a casa dele, tranquilo. O que ele me deixou foi uma câmera fotográfica que ele tinha. Você guarda naturalmente até hoje. Ainda usa não? Não tem mais filme, né? Não, na verdade, uma câmera atual. Sim, porque ele tinha sua câmera fotográfica com aquele foco bem gigante, lembro. Nós guardamos. E ele deixou já uma digital? Deixou uma digital da Fujifilm. Olha aí. Então, no final da vida dele, seus 85 anos, ele comprou uma câmera digital, uma Handycam, para gravar os jogos. Eu fui gravar lá na cabine do Amigão, 13 em São Paulo, acho que é a Copa do Brasil, eu acho. Não lembro o ano que foi. Ele comprou o tripé, comprou a câmera, comprou a extensão para ligar a tomada e mandou eu ir com ele para gravar esse jogo. Tava ele, Joaci Oliveira e eu lá atrás com uma câmerazinha. Seus 85 anos, 83, por aí. Pois é. E ele sempre atuando, né? Sempre atuando. Trabalhou até morrer, praticamente. Praticamente, né? sim. Até morrer. A última foto do livro é uma foto do dia 21 de novembro de 2014, 9 dias antes do seu falecimento. Ele estava na mesa digitalizando algumas coisas. Ele falava com você sobre coisas assim como patrimônio, orientação de estudo? Sim. Admirava você ter entrado O que eu hoje sei e aprendo de curiosidade da vida era de voinho. A gente chegava lá, ele soltava uma, sabe, e saía. Aí você ficava pensando. O fato de você ter optado pela engenharia agradou a ele? Sim. Ele queria muito que eu fizesse educação física. Os netos dele, como um todo, né? Mas nenhum foi para esse lado, não. Na vinda de Tobias aqui, em maio de 2008, eu sugeri a ele que quando ele estivesse completando 100 anos, voltasse ao programa para a gente bater outro papo. Voltou. E esse trecho a nossa produção separou para a gente botar aqui agora para você ver e os nossos telespectadores também. Vamos reproduzir, por favor, Guto. Bem, Tobias, pretende mesmo chegar aos 100 anos? Daqui a mais 11 anos aí a gente está com outra entrevista, se Deus quiser? Se Deus quiser, porque só Deus sabe isso, né? E a gente, à medida que vai passando os anos, vai sentindo o peso dos anos, aquela coisa toda, e não fazer extravagância. Quem sabe, se a qualquer momento Deus nos chamar. Tira qualquer um de nós, né? Mas ninguém quer partir, essa é que é a realidade. Ninguém quer partir. Né? Agora, que a pessoa não morre, né? A pessoa passa para outro lado. Você é católico, Tobias? Eu tento ser espiritualista. Tento ser espírita kardecista. Segue a linha do Allan Kardec. Allan Kardec. Religião ali, e ciência, né? Mora perto do que foi aquele templo do Major Aldano, né? Do Capitão Aldano. Né? Hoje é a AME, né? Associação Municipal Ela Espírita. ficou muito bom agora, tem muitas palestras e a gente faz o que pode. Certo. Tobias, para a gente concluir mesmo, chegou a hora, acabou o nosso tempo, eu vou lhe fazer uma pergunta e quero que você responda. A cidade inteira está nos assistindo. Nesse feriado, tenho certeza que muitos colegas de rádio. E é uma dúvida, um anseio que o pessoal tem de perguntar a você. 13 anos ou raposeiro? 13 anos desde pequeno. 13 anos desde pequeno. Era, realmente. Torcedor do Galo, agora pouca gente sabia disso. Né? Porque era esportista, ele tinha que ser imparcial, né? Ali, inclusive, eu sou 13 anos por causa dele também. Então, Renan, lançamento neste sábado, às 5 da tarde. Está no IHCG. Você pode se dirigir a essa câmera ali para convidar as pessoas, os amigos. Convido a todos essas pessoas que querem conhecer mais sobre comunicação, sobre jornalismo, sobre inovação, né? No próximo sábado, dia 8 de agosto, às 5 horas da tarde, lá no Instituto Histórico de Campina Grande, no finalzinho da Marcial Pinheiro, o lançamento do livro Tobias de Passe, Uma à Frente do Seu Tempo. Um mosaico de vozes, né, contada por inúmeros amigos que ele teve, familiares. Convido a todos vocês. Pois bem. E a você de casa, o nosso melhor agradecimento. Aqui está o exemplar do livro. A gente se encontra no próximo Ponto a Ponto. Felicidades para todos e até lá.